Olá! Esta é a apresentação da disciplina de Metrologia, referente à Prática 1, Primeiras Medições. Este é o grupo 2, composto por mim, Amarildo Henrique, Júnior Carvalho e Wesley Souza. O docente responsável pela disciplina é o professor Danilo Souza. Os instrumentos de medição utilizados foram uma régua graduada de 30 cm, uma fita métrica de 5 metros e uma trena de 5 metros. A etapa 1. Deveriam ser escolhidos 3 mensurantes, sendo o mensurando grande foi escolhido um portão, para o mensurando médio, um livro, e para o mensurando pequeno foi escolhido um clipe, daqueles de prender folhas de papel. O mensurando grande, o portão, foi realizado à medida do seu comprimento, em que foi feito a medida de uma extremidade do portão até a outra, medindo valores em torno de 3 metros, 3 metros e 2 para a fita métrica e para a régua 3 metros,03, 3 metros,04. Em que os instrumentos utilizados para a medição deste portão foram a régua, em que foi feito a medição posicionando a origem da régua em uma das extremidades do portão, sendo feito marcações na medida final da régua e posicionando a régua até o final do portão, para ser feito a leitura da medida. Porém, não foi feito uma boa medição com a régua, porque o portão apresenta as extremidades circulares, e também porque tem que ficar posicionando a régua em posicionamentos diferentes, e isso pode gerar erros. Outro instrumento de medida utilizado foi a fita métrica, em que foi posicionado a origem da fita em uma extremidade do portão, foi esticado a fita métrica, fazendo a leitura final da medida. Também é observado com a fita métrica a dificuldade do posicionamento devido às extremidades circulares do portão. Porém, a fita métrica apresenta uma medida melhor, pois é uma medida contínua, em que não tem que ficar posicionando ela de várias maneiras, como é feito com a régua. Bom, foram realizados, primeiramente, 10 medidas. Com isso, foi utilizado o software Excel, calculando a incerteza padrão média a partir da equação do desvio padrão. E para calcular a repetitividade, utilizou-se o coeficiente de Student de 2,255 com 95,45% de probabilidade. E para essa repetitividade da média, temos que o número de repetições seja maior ou igual a 6 medições, em que foram realizadas 6 medições com isso, para a fita métrica e com a régua, sendo valores em torno de 3 a 3,02 metros, com incerteza de 0,01 para a fita métrica, e a medida da régua foi com valores em torno de 3,03 e 3,04, com incerteza de mais ou menos 0,1 metros. Eu sou o Júnior. Bom dia, boa tarde ou boa noite, vai depender da hora que você estiver vendo ou assistindo esse vídeo. E o mensurando médio que a gente utilizou foi o livro. A medida do livro foi tirada da extremidade inicial dela, pegando, é claro, utilizando a capa, até a extremidade final dela. Os instrumentos utilizados para a medição do mensurando do livro médio foram a régua e a trena. Analisando as medições da régua, você observa que ela varia de 19,9 a 20 centímetros. Calculando sua incerteza, ela oscila entre esses dois valores. Já na trena, a oscilação foi visivelmente igual, que ela oscilou de 19,5 até 19,4, olhando todas as suas medidas e incertezas. Essas foram as duas variações que tivemos, tanto da régua quanto da trena. Observa-se que a medição feita na régua
da ponta inicial à final dela é visivelmente difícil de se observar com total certeza e visibilidade a medição correta do movimento. Já na trena, por ser uma medição um pouco mais precisa e variada, observa-se que a medição dela, tanto o resultado final da medição dela, é melhor e, com isso, a análise fica bem mais ampla de determinar cada uma delas. Isso nos mostra que a medição utilizada da régua em comparação com a trena, ela é sim um pouco menos, elas variam entre si e a trena é bem mais precisa que a régua. O segundo mensurando utilizado foi um clipe, medindo ele também do ponto inicial dele à extremidade final. A medição do clipe também foi obtida com esses dois instrumentos. Um foi a trena e o outro foi a régua. Observa-se que a medição na trena, já do clipe, ela oscila entre 1,7 e 1,6 centímetros. A da régua, ela oscila também entre 2 centímetros e 1,9 centímetros. Observando-se também que as medições entre elas está visivelmente um pouco diferente, a oscilação de uma para outra, e é o que a gente vai observar agora no segundo slide. Observa-se que a medição do clipe na régua, tanto o fato da visibilidade dela quanto da medição, ela determina de um pouco mais de trabalho para você observar a medição correta do instrumento. Por ser um instrumento pequeno e as medidas não tão precisas utilizando a régua, não é claramente visível a medição totalmente correta e certa desse clipe. Em comparação com a trena, observando na segunda imagem aqui embaixo, observa-se que é bem mais visível, em comparação com a régua, a medição obtida e também uma medição um pouco mais precisa em comparação com a régua. Olá, eu sou Wesley Souza e vou apresentar a vocês a etapa 2. Buscamos mensurando em comum que pudesse ser medido por todos os integrantes do grupo. Neste caso, o mensurando escolhido foi uma caneta Bic feita em um material transparente. Fizemos as anotações e as indicações encontradas. O instrumento de medida utilizado por todos os integrantes foi a régua graduada que cada um possui em casa. Possíveis erros de medições surgiram devido a quê? Réguas diferentes, posicionamento da origem da régua, verificação do final da caneta, dentre outros. Aqui, podemos observar a medida realizada por cada integrante do grupo. Na primeira imagem, podemos ver a caneta sendo medida por uma régua feita em material incolor. Nessa medição, podemos observar 14,2 centímetros com incerteza de mais ou menos 0,1 centímetros. Logo abaixo, temos a medição da caneta efetuada com uma régua de metal. Nela, podemos observar 14,4 centímetros e com a incerteza de mais ou menos 0,1 centímetros. Na última imagem, podemos observar que a caneta foi medida com a régua aparentemente amarela, feita de material plástico. Nela, podemos observar a medida de 14,3 centímetros e mais ou menos 0,1 centímetros a incerteza. Comparando os resultados obtidos por cada integrante do grupo, podemos decorrer que a variação das medidas encontradas pode surgir devido ao equipamento de medição, visto que cada um utilizou a régua que possuía em casa, ou até mesmo pela leitura realizada por cada discente. Desde já agradecemos e obrigado.